Oiê, vamos falar da UEA? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você poder entender um pouco mais sobre como trabalhar com os temas de redação da UEA, eu vou falar hoje sobre os temas de redação que aparecem com a palavra OU. É um pouco semelhante com o que a gente tem de sim e de não, mas eu gostaria aqui de fazer um vídeo específico porque ainda assim pode ser que tenha algumas diferencinhas e algumas dúvidas. A redação da UEA macro não vai ter necessariamente muitos temas com que a gente teria com a palavra OU. A gente tem com muita frequência nos temas do CIS que vão aparecer com a palavra OU, talvez por isso é que até muitas pessoas quando vão estudar para o CIS 2 e para o CIS 3, não vem com tanta frequência temas que aparecem com a palavra OU quando vão estudar no macro. Então aqui eu quero mais que você entenda que existe a possibilidade de quando você for fazer a redação do macro, de cair um tema realmente que apareça com a palavra OU. Mas é muito mais comum se achar no CIS. É tão comum a gente ter temas que aparecem mais no CIS com a palavra OU, que se você for ver do que a gente teve em 2023, os dois temas de redação que a gente teve só do CIS 2 e da CIS 3 foram temas que tinham a palavra OU. Perceba que vamos ter então do CIS 3 de 2023, racismo no futebol, é necessário punir também os clubes ou só os torcedores criminosos, assim como vamos ter na UEA CIS 2 de 2023, zoológicos, preservação ou desrespeito aos animais. O que eu quero que eu perceba aqui nesses temas, quando a gente está falando de OU, a gente vai ter que inicialmente entender uma coisa muito clara quando a gente fala de temas de OU, assim como eu também falei no tema de sim e de não, que é entender qual que é a definição que a gente vai precisar trabalhar. Perceba que nesses dois temas do que eu falei, a gente precisa entender primeiro o que a gente categoriza como um zoológico e qual que é a sua funcionalidade para ele na sociedade e também para o meio ambiente, assim como também quando a gente fala do racismo no futebol, a gente precisa também de uma definição de racismo para que a gente possa entender. Então, você vai perceber que em temas de OU e até temas de sim e de não, você vai ter um texto motivador que vai te explicar qual que é o conceito geral que vai ser trabalhado ao longo da redação e também dos textos motivadores. Então você não vai falar no primeiro texto motivador, quando você for fazer de racismo no futebol, você vai trazer uma definição de racismo. Não, os textos motivadores já vão te trazer uma definição de racismo. Quando você for pensar em zoológico, o que vai trazer para você essa informação do que categoriza como zoológico é para você nos textos motivadores. Então você não precisa definir nada. Então isso é uma coisa muito interessante, porque até também você não precisa saber do tema de antemão. Você sempre vai descobrir o tema na sua frente e as informações dos textos motivadores são o suficiente. A partir daí, você vai determinar qual lado você vai defender. Se a gente fala de racismo no futebol, a gente vai punir também os clubes ou só os torcedores criminosos? Quando a gente fala disso, precisamos perceber, a gente vai ter o punir também os clubes ou só os torcedores criminosos. Então a gente vai ter que, nessa situação, temos dois lados a serem escolhidos. Só os torcedores criminosos ou os torcedores criminosos e também os clubes. Nessa situação, perceba que assim como eu falei no vídeo de tema de sim e de não, existe a possibilidade de você trabalhar de um deveria ser, mas não é. Assim como, por exemplo, nesse aqui poderíamos falar, deveríamos punir também os clubes, mas é necessário que a gente puna apenas os torcedores criminosos. Isso é uma possibilidade de tema que você poderia trabalhar. Assim como também de zoológicos, preservação ou respeito aos animais, poderíamos falar que deveria ser preservação, mas é desrespeito aos animais. A partir daí, você vai fazer as suas teses. As teses são trabalhadas no sentido que você vai determinar por que é um lado ou por que é um outro. Um tema que também já caiu na própria UEA CIS foi quando a gente teve o tema de uso de redes sociais por crianças. Proibir ou permitir. A gente vai perceber que nisso, quando a gente proíbe o uso de redes sociais, por que a gente precisa fazer a proibição desse uso de redes sociais? Se a gente vai fazer a permissão, por que a gente vai fazer essa permissão? Isso vai fazer com que a gente trabalhe no sentido de a gente fazer. Então, essas duas teses e determinar por que a gente permite e por que a gente proíbe. Por que a gente geralmente tem duas teses? Porque muito frequentemente nós temos dois parágrafos de desenvolvimento e é espaço suficiente para que a gente trabalhe duas ideias. É muito espaço se a gente quiser trabalhar para uma ideia só e pouco espaço para três teses. Por isso que comumente a gente tem duas teses sendo trabalhadas. A partir daí você vai explicar o
como e por que isso acontece. A organização da argumentação da OEA trabalha no sentido de que você vai trazer uma justificativa e uma explicação a respeito dessas teses, fazendo com que você trabalhe. Então, se a gente permite, porque a gente tem, por exemplo, no uso de redes sociais por crianças, permissão ou proibição, se a gente permite porque a criança vai ter contato, mesmo que não seja com os pais, a gente precisa explicar. Esse contato, ele precisa ser feito porque a criança pode ter esse acesso. Porque é muito comum que outras crianças e também o acesso à internet seja facilitado na era da informação. E isso tem que ser feito de forma que os pais possam conversar com as crianças de forma a poder instruir elas e também ajudar elas a poderem serem alfabetizadas na internet. Então perceba, eu vou explicando o como isso vai acontecer e o porquê isso vai acontecer. Isso precisa ser feito por quê? Porque é parte da argumentação. A sua argumentação é diferente de opinião. Por exemplo, você pode ter uma opinião do que você quiser, porque a opinião ela é baseada em emoção. Você não precisa justificar ou explicar. A partir do momento de que uma argumentação, você precisa explicar, você precisa falar o porquê e o como. Então, nesse sentido, por exemplo, nesse tema que tem de proibição ou permissão, na minha opinião, eu acharia melhor ser a proibição, mas eu sei que a permissão é muito fácil de argumentar. Então percebe que a sua redação não precisa ser sua opinião, ela precisa ser uma coisa que é muito mais fácil de você explicar e justificar. A partir daí a gente vai trazer exemplos do que se aproxima com o que você está discutindo ou se afasta do que você está discutindo. O que geralmente acontece é que é muito mais comum a gente trazer exemplos de que vão se afastar do que deveria ser ideal. Então a gente fala de exemplos como, por exemplo, a Constituição Federal, dos direitos humanos, ou até mesmo a Utopia de Thomas More, falando do que seria o ideal para a sociedade. E aí, se a gente aproxima um elemento de um repertório que se aproxima com o cenário da redação, a gente fala como ele é semelhante com a argumentação. Se a gente apresenta um repertório que ele é distante da argumentação, que ele fala como que deveria ser, a gente fala então o que acontece na realidade que é distante dessa opinião ou distante dessa argumentação do que a gente acabou de apresentar. Então perceba que esses repertórios vão mostrar para você, vão te ajudar a ilustrar para o corretor o que é o ponto de vista que você está apresentando. Então, feito isso na introdução, que você apresentou todas as palavras do tema, apresentou as teses, cada um dos desenvolvimentos, você utilizou os seus repertórios para poder explicar, justificar. É interessante também que você preste atenção nos seus conectivos para você poder conseguir fazer essa conexão. Então, o que você está apresentando, o que você está justificando, o que você está explicando. Coloque esses conectivos em primeiro lugar, dessa forma, uma vez que, pois, logo, em segundo lugar, uma vez que, dessa forma. Faça com que fique claro para o corretor o que ele está vendo. Então, se nessa frase ele precisa ver a sua explicação, coloque um conectivo de explicação. Se você vai colocar um exemplo, coloque um conectivo de exemplo. Se você vai concluir, coloque um conectivo de conclusão. E por último fica o parágrafo de conclusão, que é concluir suas ideias. Nos desenvolvimentos você também traz essa conclusão, que é falar logo o que se espera do futuro ou o que pode se analisar de toda a situação que você explicou, e o parágrafo de conclusão fica com você apresentar de novo as palavras do tema, você trazer as suas duas teses e, enfim, terminar a sua argumentação. Muitas das vezes você não vai ter espaço para você poder trazer uma proposta de intervenção, que é uma coisa muito comum do Enem. Tem tema que nem precisa. Os temas de ou geralmente ajudam para você poder conseguir de fato ter temas que você consegue trazer uma proposta de intervenção. Mas, sinceramente, eu não acho que vale a pena, porque você gasta muito mais linha para trazer uma proposta de intervenção do que você argumentar na OEA. Então fica muito tranquilo de você não precisar ficar construindo essas coisas de você ter mais linhas, você argumentar muito mais para poder trazer uma proposta de intervenção. Deixa isso pro Enem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, como que a gente tem os temas e como você vai lidar com temas que tem a palavra ou. Você tem alguma outra dúvida, alguma outra coisa que você não entendeu ou que você gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Vale lembrar também que meu curso de redação da OEA, que você pode utilizar tanto pro macro quanto pro CIS2 e CIS3, tá disponível no link aqui embaixo com o cupom para você poder pagar por R$40 pelo curso completo e vitalício. É um curso que eu atualizo com muita frequência, então todo mês tem informação nova, tem vídeo
vídeo novo para você poder estudar para a OEA e ficar muito tranquilo. E além dele ser vitalício, se você comprou no CIS 1, no CIS 2 e no CIS 3, você pode utilizar o material. Se tem mudanças, eu sempre faço essas atualizações para que você fique muito tranquilo. E vale lembrar que se você não gostou do curso, você viu que não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. E assim como eu falei para você, eu também já gravei outros 2 vídeos explicando sobre os temas. Então eu falei sobre como que você tem os temas, que você trabalha com temas de sim e de não, que é mais ou menos a mesma temática de como a gente tem os temas de ou se não tem um tema muito diferente que aparece na OEA com muita frequência, que são temas de entre, que inclusive eu fiquei achando que não ia cair esse tema de entre, e aí eu queimei minha língua porque eu fiquei falando, não, você não precisa ficar tranquilo, isso aparece mais na OEA CIS, e aí não deu outra, apareceu um tema de entre. Então eu espero que se esse ano caiu o tema de ou, que você já fique preparado para você poder ficar muito tranquilo e poder tirar a nota que você precisa. O vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente vê no próximo vídeo. Até mais!